Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas camadas ocultas que, no fim das contas, governam o nosso mundo. E para começar, vamos pegar uma coisa que provavelmente está em uso agora mesmo, mas que quase ninguém entende como funciona de verdade. Bom, vamos lá. À primeira vista, o que é uma mensagem de erro de computador tem a ver com o estado de uma nação? Parecem coisas de planetas diferentes, né? Mas e se a estrutura por trás dos dois for, na verdade, a mesma? A gente vai conectar esses pontos. Para começar essa investigação, a gente vai abrir o capô de uma coisa super comum do nosso dia a dia digital e dar uma espiada no caos que se esconde ali por trás. Quando a gente navega na internet, tudo parece meio mágico, não é? A página carrega, o vídeo começa a tocar, o feed de notícias parece não ter fim. É tudo tão liso, tão funcional. Mas olha, essa simplicidade toda é uma ilusão, e uma ilusão muito bem construída. Porque por baixo dessa superfície lisinha, o que tem é isto aqui. Um pedacinho do registro de um navegador. É o que a gente pode chamar de ruído digital. Um fluxo a sem parar de erros, de avisos, de negociações acontecendo a cada segundo. É caótico, é confuso e, para a maioria de nós, completamente invisível. Parece super complicado, eu sei, mas não precisa ser programador para entender a história que esse caos está contando. O segredo é encontrar os padrões no meio de todo esse ruído. Vamos começar com a palavra aqui, violation, ou violação. Pensa nisso como uma pequena bandeira amarela, sabe? O sistema continua funcionando, mas alguma coisa ali está causando atrito, um gargalo que consome tempo e recursos. É a ineficiência em ação. E essa ineficiência tem um custo real. Esse número aqui, tirado direto do nosso log, mostra um atraso de mais de um segundo. Pode até não parecer muito, mas no mundo digital, onde cada fração de segundo conta, isso é uma eternidade. E esses pequenos atrasos vão se somando, deixando a experiência toda mais lenta, mais frustrante. E aqui vai outro conceito-chave: código legado. Imagina construir um arranha-céu super moderno em cima de uma fundação antiga. Essa base é essencial, claro, tudo depende dela, mas ela não foi pensada para aguentar as estruturas novas. E isso acaba criando conflitos, erros e uma necessidade constante de ficar fazendo gambiarra para tudo funcionar junto. Então, quando a gente começa a organizar esse ruído, algumas categorias ficam bem claras. A gente vê os atrasos de desempenho, como aquele de 1130 milissegundos. A gente vê falhas de acessibilidade, com erros tipo área hidden, que é um comando que pode simplesmente deixar partes de um site invisíveis para quem usa leitor de tela, por exemplo. A gente vê o rastreamento de dados o tempo todo e falhas de comunicação entre diferentes partes do sistema. Esse, no fim das contas, é o projeto do nosso caos digital. E agora que a mágica acontece. Vamos mudar o foco, sair do micro, do técnico e ir para o macro, para o social. Porque esse projeto que a gente acabou de descobrir, ele não serve só para software, não. E essa é a grande sacada. Esse mesmo padrão de ineficiência, de conflito entre o novo e o antigo, de falhas de comunicação, ele serve como modelo para a gente entender sistemas muito, mas muito maiores. Sabe por quê? Porque qualquer sistema complexo, seja ele digital ou social, acumula história, cria camadas e precisa o tempo todo equilibrar interesses que batem de frente. Dê uma olhada nesse trecho. Ele está descrevendo uma sociedade que não é uma coisa só, homogênea. Ela é uma colcha de retalhos de forças em conflito. Tem o apelo do global, a força da tradição local e as realidades duras do dia a dia, tudo acontecendo ao mesmo tempo. É um outro tipo de ruído, concorda? A partir daqui, os paralelos ficam absurdamente claros. Vamos pegar o projeto do nosso caos digital e colocar ele lado a lado com as complexidades da sociedade. Lembra da nossa violação de mais de um segundo? Aquele atraso no código é um espelho perfeito das negociações constantes e custosas para governar. Os dois são atritos no sistema. São processos que deveriam ser ágeis, mas que acabam travados em burocracia e em interesses conflitantes e que acabam, claro, atrasando o sistema inteiro. Lá no nosso registro de erros, a gente viu uma falha de comunicação onde duas partes do sistema não conseguiam conversar porque as origens não batiam. Isso é um retrato perfeito da tensão cultural entre o escapismo global de Avatar e a afirmação das identidades locais através do sertanejo. São dois sistemas operando no mesmo espaço, mas com origens, com linguagens diferentes, o que gera um conflito o tempo todo. E o nosso código legado? Aquela base antiga, mas que é essencial para tudo que é construído em cima. Bom, isso é o equivalente direto das tradições seculares. Elas são tipo o sistema operacional da cultura.
Podem não ser as mais novas ou as mais eficientes, mas são elas que dão sentido, que criam conexão e que fornecem a base sobre a qual a sociedade moderna se constrói e, muitas vezes, entra em conflito. Essa tabela aqui resume tudo de forma brilhante. Os bugs de desempenho são um impasse político. O rastreamento de dados é a cultura global que tem em todo lugar. O código legado são as nossas tradições locais. E aquele erro de acessibilidade, o worry hidden, aquele código que torna o conteúdo invisível para alguns? Pois é, isso nos leva à nossa conclusão mais poderosa. Então, o que significa enxergar o mundo com essa lente? Significa entender que os sistemas, sejam eles digitais ou sociais, raramente são tão simples quanto parecem, e que as falhas do sistema, muitas vezes, revelam as suas verdades mais profundas. O erro area hidden no código quer dizer que um pedaço da interface funciona para uns, mas é completamente invisível e inacessível para outros. E essa não é a definição perfeita de um futuro que não é distribuído de forma igual. A tecnologia avança, mas a realidade da violência, da desigualdade, ela mostra que nem todo mundo tem acesso a esse futuro. Algumas pessoas ficam presas atrás de uma parede invisível. Então, a mensagem principal que fica é este guia em 3 passos. Primeiro, reconhecer que existem camadas ocultas por baixo da superfície. Segundo, encontrar os padrões no meio do caos aparente. E terceiro, conectar os pequenos detalhes, os micro-erros, com as grandes tendências com o sistema macro. E isso nos deixa com uma pergunta final. Olhando para o trabalho, para a cidade, para a cultura à nossa volta, quais são os erros de violação, os códigos legados e as paredes invisíveis que definem a estrutura da nossa realidade? O projeto está lá, basta a gente saber como ler. Obrigado por acompanhar.